O trabalho de criança é proibido no Brasil, mas a entrada no mercado de trabalho dos jovens é regulada por 2 contratos, basicamente. O contrato de aprendizagem e o contrato de estágio. Ambos, de modos diferentes, preparam as crianças, os jovens, para o mercado de trabalho. E se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da Bahia, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Hoje discute trabalho por meio de contrato de aprendizagem e estágio com Débora Lima, que é juíza do trabalho e integrante do Comitê de Combate ao Trabalho Infantil pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, e Graziela Guimarães, que é servidora do tribunal e trabalha com gestão de desenvolvimento de pessoas, área do tribunal que também mexe com os estágios. Muito obrigado pela disponibilidade das duas, sejam bem-vindas. Podemos começar com um desenho genérico de cada um destes institutos. Débora, como é o desenho institucional do contrato de aprendizagem? A aprendizagem, na ideia da proteção integral à criança e ao adolescente, prevista no artigo 227 da Constituição Federal, ela vem como uma política pública, inclusive, de combate à questão social de um ingresso desmedido e desarrazoado, sem uma boa diretriz, no mundo do trabalho. Então, o contrato de aprendizagem vem como um contrato de trabalho especial com regramentos específicos na CLT, a partir do artigo 428, com uma legislação específica, que é a Lei 10.097 de 2000. Na verdade, essa lei ficou famosa como Lei do Aprendiz Legal, porque trouxe várias inovações, né, no campo do contrato da aprendizagem, e também com um decreto que a regulamenta atualmente, o decreto 9579 de 2018. Ele é, então, um contrato de trabalho que permite o ingresso de forma decente, com resguardados os direitos básicos do jovem a partir dos 14 anos, dos 14 aos 24 anos, como regra, no mercado de trabalho, com a proteção aos seus direitos. Essa relação envolve a escola? Envolve a entidade de ensino? Sim, se ele ainda não tiver completado o ensino médio, nos locais em que esse ensino médio é ofertado. Há uma exceção quando o local onde a aprendizagem está sendo ofertada não tiver a possibilidade do ensino médio, então a lei abre a exceção para exigir apenas o ensino fundamental, mas sim, se o estudante ainda não tiver completado o ensino médio, um dos requisitos é a frequência à escola. Está ali entre os requisitos legais. Ele se diferencia, embora os dois sejam portas de ingresso decente ao mundo do trabalho, o contrato de aprendizagem ele se diferencia do contrato de estágio, porque o contrato de estágio não tem, como tem a aprendizagem, o foco principal na qualificação profissional. O contrato de estágio, que já é regulamentado por uma outra legislação, a Lei 11.788, ele tem um outro foco, embora também haja um aprendizado no campo profissional, inclusive no sentido de como se portar no ambiente profissional. O contrato de estágio, ele tem um foco educacional e apenas de modo acessório à questão da formação profissional. Perfeito. E o estágio, Graziela, em que ele se diferencia deste modelo? Doutor Marcos, eu agradecer também aqui o convite e aproveitar aqui o gancho do que a doutora Débora trouxe. Se a gente pegar a diferença entre o modelo de contratação do estagiário e do jovem aprendiz, a diferença principal que a gente vai ter é que o jovem aprendiz ele é seletista. Ele é um trabalhador com vínculo empregatício. Já o estagiário, não. O estagiário, a gente faz um termo de compromisso de estágio e é regido por essa lei 11.788. E nesse termo de compromisso de estágio, a gente estabelece, caso seja necessário, enfim, a depender do tipo e da modalidade de estágio, uma bolsa referente à prestação de serviço desse estagiário. A gente também estabelece quais vão ser as atividades que eles vão desempenhar dentro da instituição. Essas atividades têm que ser compatíveis com a formação desse estudante. Então, uma outra diferença também que a gente pode colocar como diferente do estágio e do jovem aprendiz é que o jovem aprendiz pode começar a partir dos 14 anos e os estagiários a partir dos 16 anos. Sim, que é a regra geral da Constituição, né? Exatamente. Sim.
E há limite de idade, primeiro, porque a Débora disse que até 24 em regra para o aprendiz. Para o estagiário, há algum limite de idade? Não. Tem um velho estagiário como um filme de Hollywood apresentando, Exatamente. O senhor estagiário. Exatamente. O que a gente está vendo hoje que é um movimento crescente. Pessoas que estão buscando segunda ou terceira graduação e aí estão ingressando no mercado de trabalho como estagiário. Interessante. No âmbito do serviço público, que é a sua atividade de profissional, quais são as dificuldades que você encontra em estagiar? Ótima pergunta. Porque o serviço público ele tem um desafio, que é concorrer com o mercado de trabalho. Sim. Então, para a gente concorrer dentro de um programa de estágio que a gente desenha, concorrendo com esse mercado de trabalho, a gente precisa adotar algumas estratégias. Porque, pensando nos desafios, o serviço público ele tem uma limitação orçamentária. Então, a gente tem que obedecer regramentos e aí, muitas vezes, as bolsas que são oferecidas não são bolsas vantajosas, né? Muito atraentes. Muito atraentes, exatamente, para os meninos. E aí a gente precisa pensar em modelos para atrair e reter esses talentos, porque os estagiários acabam sendo porta de entrada de inovação também. Sim. Obviamente, a depender da cultura organizacional, né? Da cultura da instituição. Mas uma das estratégias que o serviço público pode utilizar é pensar em uma capacitação direcionada para esses estagiários, a gente pensar que eles estão ali, obviamente, como a doutora Débora bem pontuou, o contrato de estágio, ele é um ato educativo, principalmente para formar esses meninos para o mercado. Então, a gente ofertar capacitação para esses meninos é um excelente diferencial. E uma outra questão que a gente também pode agregar é trazer benefícios paralelos. Então, benefícios que podem ser para os servidores, a gente também estimular que esses benefícios alcancem os estagiários. Interessante. Aí seria um atrativo complementar para trazer mais valores e reter valores. Para ele não cair, doutora Débora, nas suas mãos de juíza muito rigorosa, o empregador tem que tomar quais cuidados de admitir estagiários e ou aprendizes sem que isso configure vínculo de emprego comum e gere para ele condenação. Naquela seara ali, né, da diferenciação entre os contratos, é preciso sempre lembrar, vou fazer uma pontuação prévia, né, mas que tem relação com essa pergunta, o estagiário, como é um ato de aprendizagem e talvez não essa expressão não seja até melhor para a gente não confundir, especialmente para quem está apenas nos ouvindo, né, mas um ato de qualificação no sentido de qualificação acadêmica, o estágio necessariamente está vinculado à participação, ao ingresso num curso ou do ensino médio ou num curso de nível superior. Sim. Então, por isso, a ausência de limitação de idade. Então, sempre haverá a participação daquela instituição de ensino de onde ele é egresso, de onde há a parceria. Fora isso, sempre há também a participação da empresa que faz a intermediação desse estágio. E isso é importante que seja observado. Os dois contratos têm limitações, né, temporais, eles são contratos que têm, a aprendizagem tem um limite máximo de 2 anos. Na mesma linha da necessidade de evitar fraudes, tanto pela questão de evitar procura de mão de obra barateada através do aprendiz, quanto para evitar contratos de aprendizagem eternizados, porque afinal a pessoa está ali para aprender um ofício. Alçar voo. E alçar voo. Na linha da aprendizagem, também há necessidade da formação por uma entidade formadora especializada nisso. Há a concessão da parte prática, que pode ser na entidade formadora ou na empresa para a qual da qual aquele aprendiz vai ser um empregado. É um empregado especial, mas ele é um empregado. Mas há a participação necessariamente daquela entidade de formação, que normalmente a gente vai ver o Sistema S. Embora não de forma exclusiva, mas normalmente o Sistema S. E todas essas garantias são cuidados, ou seja, se você toma todos esses cuidados de um contrato escrito, porque ele é necessariamente escrito, com a participação regular da entidade formadora, devidamente, ou do Sistema S, ou devidamente cadastrada no no Cadastro Nacional de Aprendizagem, com os requisitos de 2 anos no máximo para aprendizagem. Tudo isso acoberta os dois lados envolvidos para evitar as fraudes e questionamentos judiciais. Sim.
Eu entendi, escapar da juíza Débora, se for o caso. Você mencionou só de passagem, Débora, a história do Sistema S. Houve uma evolução legislativa, não é? Antigamente era só por meio do Sistema S, antes da lei da reforma. Isso é bom na sua leitura? Você incluir ONGs e outras entidades que possam preparar crianças e adolescentes? Sim. Entendo que sim, porque além o que a gente conhece como Sistema S, né? Para quem estiver nos ouvindo e não tiver tanta intimidade. Normalmente, as empresas, ao fazerem as suas contribuições previdenciárias, elas já recolhem, usualmente, valores de INSS direcionados para aqueles grupos que fazem que têm relação com a sua atividade econômica principal. Então, a indústria, o SENAI, o comércio, o SENAC, e assim também para a atividade rural, a atividade de transportes e cooperativas. Mas a aprendizagem, ela existe em várias frentes. A aprendizagem, ela é como a formação de tudo que não exige curso técnico ou curso em nível superior. Então, quando a gente pensa, o leque é muito grande de atividades que exijam aprendizagem. Um atleta, pode ser um atleta aprendiz, um garçom, uma cabeleireira, todas funções que precisam aprender um ofício, mas que não exigem essa formação em nível superior ou nível técnico. Então, o Sistema S, ele abarca, mas ele não dava conta da formação de todos esses jovens. Então, essa inovação legislativa, ao autorizar ditas ONGs, mas até pontuei de passagem, né? Essas entidades sem fins lucrativos que tenham esse escopo, né, de assistência ao adolescente e essa formação e estejam devidamente cadastradas junto ao Ministério do Trabalho e também nos conselhos municipais de direitos da criança e adolescente que possam fazer essa formação dos aprendizes. Ao lado delas também as entidades cadastradas para os desportistas, para os atletas, entidades de desporto. Então, ela amplia, e toda a ampliação de acesso a direito é bem-vinda. Perfeito, melhorou muito. Graziela, eu queria ouvir uma propaganda sua a respeito da perspectiva do jovem e do adolescente para se interessar por um contrato de estágio em razão da sua experiência. Mas antes da sua propaganda, a gente vai fazer um intervalo. Podcast Examina Hoje, o Pode Chegar, contratos de aprendizagem e estágio, com a presença da juíza Débora e da analista Graziela. Voltamos daqui a pouco. Pode Chegar Examina Hoje, contrato de aprendizagem e contrato de estágio com Graziela e Débora. Graziela, faça a sua propaganda, então, para que um jovem se convença e procure estágio, talvez no TRT, não? Pois, vamos pensar, vou reiterar, enfatizar o que a doutora Débora colocou. Sim. O contrato de estágio, ele é um ato educativo. Então, pensando nessa educação, a gente pensa, o estudante, vamos colocar aqui como exemplo, o estágio de nível superior, tá? Então, a gente tem o estudante de direito que está ali na sua faculdade estudando, conhecendo toda a técnica que doutor Marcos, doutora Débora, os mestres e doutores podem passar para ele. Só que isso não é suficiente para formar um profissional competente. Essa competência comportamental, ela muitas vezes é adquirida na prática, na atividade prática. Então, o estágio, o que é que ele permite? Ele permite, através do convívio do estudante no ambiente laborativo, que ele absorva a cultura organizacional. A gente brinca dentro da área de RH que a pessoa ela entra na instituição pelo currículo, pelas competências técnicas, onde você estudou, onde você se formou, mas ela sai da instituição por competências comportamentais. Por falta de... Por falta de competência, exatamente. Então, por essas habilidades e atitudes inadequadas. E aí, essa experiência sob a tutela de que ali é um estudante em formação, né, durante um processo de estágio, com a supervisão adequada, isso agrega profissionalmente ao estudante. Além, obviamente, de formar network também para ele, né? Dá mais segurança também, né? Porque ele vai experimentando, isso funciona, isso não funciona. Perfeitamente. Certo? E aí, quando ele for para o palco de verdade, vai com mais segurança. Retomando a aprendizagem, Débora, você indicou que, em regra, vai até os 24 anos. Qual é a exceção a essa regra ou quais são as exceções?
Normalmente, o aniversário de 24 anos, embora possa existir contrato de aprendizagem por até 2 anos, o aniversário de 24 anos do aprendiz é um motivo por si só para a extinção. Então, fez o aniversário, o contrato é automaticamente extinto. Mas pessoas com deficiência, para elas não se aplica o limite de idade, não há uma autorização legal para uma celebração de um contrato de aprendizagem sem termo para as pessoas com deficiência. Sem termo. Não há. Entretanto, eles podem ultrapassar os 24 anos e podem ter uma justificativa para durar mais do que 2 anos, de modo justificado em decorrência das condições da deficiência, né? De modo justificado. Então, além das pessoas com deficiência, existem algumas situações específicas. É preciso que a gente sempre bata naquela tecla que o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial. Então, as questões de estabilidades provisórias podem ensejar uma circunstância de suspensão do contrato que, na retomada, a pessoa já esteja com mais de 24 anos. Porque, sim, pode haver a suspensão, pode haver estabilidade provisória em algumas circunstâncias para o empregado aprendiz. Diferente do estagiário, que não é um empregado, então a ele não se aplicam essas circunstâncias. O aprendiz, por exemplo, a aprendiz gestante, tem direito à estabilidade provisória. E se ela faz 24 anos enquanto está afastada na estabilidade gestante? Aquele contrato que está suspenso tem uma cláusula de prorrogação até a data seguinte ao último dia, né? Então, ali no 5º mês após o parto, quando ela retorna, primeiro dia seguinte ao final da estabilidade é a data final, ainda que ela já tenha passado dos 24 anos. O mesmo ocorre no caso de um acidente de trabalho, que não é o que ninguém quer que aconteça, mas infelizmente acontece. As atividades práticas do aprendiz devem ser sempre supervisionadas. Os aprendizes menores de idade, menores de 18 anos, não podem exercer atividades insalubres, perigosas. Existem algumas específicas, como vigilância, que sequer podem ser exercidas a menores de 21 anos, mas acontecendo um acidente, ele também tem direito à estabilidade do acidentado quando retorna do benefício. E ele também pode retornar com mais de 24 anos. E a mesma lógica se aplica. No final dos 12 meses de estabilidade, fica sendo o termo final do contrato, ainda que ele tenha mais de 24 anos. Se ele for beneficiário de uma cláusula convencional, por exemplo, de garantia de emprego até a aposentadoria, ele vai virar um aprendiz permanente? Nessa lógica do emprego, ele vai ter o direito igual ao trabalhador, né? O empregado subordinado. Então, ele volta e a convenção na área industrial, por exemplo, há essa cláusula, né? A vítima de acidente de trabalho com sequela tem a garantia até a aposentadoria. Tomara que nas normas coletivas que prevejam essa cláusula, elas se estendam ao aprendiz, porque tem duas diferenciações ali, né, em relação aos empregados aprendizes. O FGTS do aprendiz é de 2%, em lugar dos 8% usuais, e as cláusulas de negociação coletiva, como regra, não se aplicam aos empregados aprendizes, à exceção de ser negociado expressamente, de constar ali expressamente de que elas se aplicam. Pronto, ficou simples. Então, viraria um paradoxo. Nesse contrato que não é de emprego, Grazi, há jornada de trabalho ou é só o bom senso? Assim, o estagiário vai trabalhar igual a um outro empregado daquela área, porque a lei não prevê jornada. Como é essa regra? Então, a gente, antes de contratar esse estagiário, a gente faz o levantamento das atividades que sejam compatíveis, bem como elege um supervisor para supervisionar. De preferência que esse supervisor seja formado naquela profissão, né? Na futura profissão do estagiário. E a jornada de trabalho, ela pode ser de 6 horas ou de 4 horas. E o aprendiz tem uma jornada? O aprendiz, um pouquinho diferente. Como regra, ele tem uma jornada de 6 horas. Entretanto, se ele já tiver completado o ensino fundamental, houve uma época que, enfim, foi o ensino médio, mas atualmente o ensino fundamental, de acordo com a CLT, a ele podem ser atribuídas 8 horas como empregado de áreas de trabalho.
Ocorre que essa jornada de 6 ou de 8 horas deve contemplar tanto a parte prática quanto a parte teórica. Lembrando que a parte prática pode acontecer na empresa ou na entidade formadora. E quando elas acontecerem em locais diferentes, essas 8 horas já devem considerar o tempo de deslocamento, porque nós temos que lembrar que muitas vezes aquele jovem aprendiz, ele ainda estuda. E o aprendiz não pode fazer hora extra. O aprendiz não pode trabalhar em feriados, não pode trabalhar em domingos, porque é preciso que seja resguardado o seu tempo de estudo. Por conta disso, dessas limitações de jornada, tem-se, nesse mesmo fundamento, que esse tempo de deslocamento entre uma atividade e outra seja considerado na formação das 8 horas. Perfeito. O mesmo em relação ao intervalo. Sim. Se o intervalo na jornada de 6 horas, 15 minutos. Ai, mas a minha empresa, todo mundo tem intervalo de 1 hora. Eu fecho a minha empresa. Sim. No horário de almoço. E o meu aprendiz só trabalha 6. Ok, ele tem 15. Os outros 45 são por sua escolha, empregador. Então, ele, de forma líquida, vai trabalhar para ti 5 e 15 por dia. Porque os outros 45 foram uma escolha sua. Essa figura que Graziela se referiu, Débora, do supervisor do estágio, não há na aprendizagem, né? Embora a relação seja triangular, envolva a escola, a entidade formadora, lá no local de trabalho não há alguém que o supervisione formalmente, Não há a figura do supervisor, como há no contrato, né, da aprendizagem. Entretanto, há necessidade de monitoramento, né, da atividade prática quando realizada no espaço da empresa na qual ele trabalha. Porque, como a gente pontuou, a atividade prática ela pode ser realizada na própria entidade formadora, na empresa, ou de modo alternativo. Existem algumas empresas que comprovam ao Ministério do Trabalho, via termo de cooperação, termo de parceria, tudo muito monitorado. A impossibilidade de conceder lá pode até acontecer em órgãos públicos. Há uma fiscalização, embora não diretamente com uma supervisão, mas há uma pessoa escalada para monitorar. E, inclusive, por conta desses custos indiretos que se costuma dizer em relação ao aprendiz, dessa pessoa que eventualmente acompanha, que precisa ensinar atividade prática, que demora um pouquinho mais, tanto o aprendiz quanto essa pessoa para fazer, é que existem essas compensações, FGTS a 2%. Para reduzir do para outro lado. Compensar de algum modo. Não havendo regra legal, Graziela, e não sendo o prazo, por que outra razão vocês dispensam estagiários? Em regra, o estagiário ele tende a perder o contrato quando ele se forma, quando ele finda, né? Se for um estagiário de nível médio, quando ele conclui o ensino médio, ou quando ele conclui o ensino superior. Em regra, é isso que a gente observa. O seu comportamento? Não. Em geral, não é o comportamento que faz com que o estagiário seja desligado. Em geral, o que faz que o contrato de estágio se extingue, se não for pelo fim do prazo dos 2 anos, é justamente o fim do prazo de educação, né? Quando ele terminar aquilo que ele estava fazendo, ou a graduação ou o ensino médio. Isso. E que é importante a gente colocar isso, que esse é um desafio também do órgão público, porque mesmo que o estagiário tenha as suas competências técnicas e comportamentais em nível de excelência, o órgão público não pode efetivar esse estagiário. Então, esse também é um desafio nosso, porque muitos no mercado de trabalho conseguem seu primeiro emprego a partir do programa de estágio. Se transformam de lagarta em borboleta, né? E aqui não, tem o concurso. Débora, diferente do estágio, então, pela sua referência à estabilidade, que já foi feita, o aprendiz sofre as regras do 482 e do 483. Ele pode ser mandado embora por justa causa ou pode ele próprio rescindir o contrato por justa causa? Sim, como o contrato de emprego ele tem as hipóteses de justa causa pelo empregador e pelo empregado. Então, uma falta grave pelo empregado aprendiz, como a improbidade, aquelas que a gente já é mais acostumado a ouvir, não é? A negociação habitual, pode ensejar a ruptura do contrato por justa causa. Assim como a rescisão indireta no lado oposto, da falta grave do empregador, exigência de serviços superiores às suas forças, o não cumprimento das obrigações básicas. Ao lado destas usuais, nós temos as situações específicas do aprendiz.
E eu pontuo uma que eu acho bem interessante, a falta à escola. Porque o não aproveitamento escolar, por si só, não é uma causa para a extinção do contrato de Mas não ir à aprendizagem. aula. Mas não ir à aula, sim. O aprendiz pode não ir bem na escola por algum motivo e não conseguir passar de ano. Sim. Tudo bem, isso não vai fazer com que ele perca o emprego. As pessoas têm o direito de não conseguir, estudarem e conseguirem depois. Mas não ir à aula, sim, perder por falta é um motivo para a justa extinção, ou seja, é uma falta grave por parte do aprendiz. Muito bem. Né? Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Graziela. Foi muito esclarecedor. Pela disponibilidade de vocês, a escola agradece. Nós Nós agradecemos agradecemos. também. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial do Trabalho, Tribunal Regional da 5ª Região. Até o próximo episódio.